Olá, o Valeu Valer está no ar, seja muito bem-vindo. Nesta edição vamos falar sobre a babesiose equina, uma doença causada por protozoários e transmitida principalmente pelo carrapato. Devido à gravidade, a babesiose é considerada uma das principais barreiras sanitárias para o trânsito internacional de cavalos. A importância da babesiose equina não está relacionada apenas aos danos individuais causados ao animal, mas a todo o plantel e às perdas econômicas geradas para a equinicultura nacional. Por isso, nesta edição, vamos explicar direitinho no que consiste a babesiose equina. O programa de hoje tem um oferecimento do Diazen, sua melhor opção para a prevenção e o tratamento da babesiose. A partir de agora, fique com a gente. Como sempre, você é o nosso convidado especial. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha? Olá, amigo produtor. Guilherme, quais os aspectos gerais que podemos destacar da babesiose equina? Paulinha, a babesiose, que também é conhecida aí como nutaliose ou piroplasmose equina, ela é uma hemoparasitose, onde os micro-organismos causadores da doença, que são a Theileria e a Babesia, vão parasitar as células vermelhas do sangue, causando assim diferentes graus de anemia. Os equinos aqui no Brasil, de uma maneira geral, já convivem com esse problema desde os primeiros dias de vida, sendo que a babesiose é considerada uma das principais doenças infecto-contagiosas de equinos. A diminuição da performance do animal é que é tida aí como a principal queixa, principalmente para aqueles produtores que trabalham com equinos de competição. Agora, a transmissão é causada exclusivamente pelo carrapato ou os animais podem se infectarem de outras formas? Paulinha, a transmissão realmente, o principal vetor é o carrapato. E aí está envolvido o vermelhinho, o carrapato da orelha, o carrapato do boi. Só que há relatos também de que pode existir uma transmissão via transplacentária ou ainda através de equipamentos contaminados, como uma agulha, por exemplo. Eu utilizei uma agulha no equino, vou utilizar a mesma agulha em outro equino. Essa agulha pode estar transmitindo os agentes. Bom, e agora, Guilherme, a gente vai conferir na reportagem quais os sinais clínicos da babesiose equina, quais os prejuízos que ela causa ao setor e todos os detalhes sobre a prevenção, o controle e o tratamento desta importante doença. O Brasil possui o maior rebanho de equinos na América Latina e o terceiro do mundo. São cerca de 6 milhões de cabeças. O faturamento anual do setor ultrapassa os 7 bilhões de dólares. Uma cadeia produtiva geradora de renda e de mão de obra. Entre as doenças infecto-contagiosas que mais acometem os desempenhos produtivo e econômico do plantel nacional está a babesiose equina, transmitida principalmente pela picada do carrapato. E os sinais clínicos desta enfermidade variam de acordo com como ela se manifesta no animal. Todo criador de equinos ele deve ficar bastante atento à babesiose, também conhecida como nutaliose, porque inicialmente é uma doença silenciosa. E quando o criador vem a perceber qualquer tipo de sintoma, os animais já vão estar com um estrago imenso no seu organismo. A gente gosta de destacar que como os primeiros sintomas, os primeiros sinais que a doença demonstra, primeiramente começa com a febre alta, que gira em torno de 41 graus Celsius. Essa febre ela fica intermitente, ela sobe, ela cede e logo após o animal começa a apresentar uma coloração diferente nas mucosas, tanto oral, ocular e genital. Essa coloração vai desde um amarelo intenso até também uma cor bastante pálida. Por quê? Porque de acordo com a evolução da doença, o animal ele atinge um quadro de anemia bastante severo e isso faz com que o animal apresente essa sintomatologia. Outro sinal interessante também que acontece no caso mais avançado da doença são cólicas recorrentes, edema também da parte mais distal dos membros, na parte mais baixa dos membros, na região do machinho também, e o animal também apresenta, às vezes, numa fase terminal, o hábito de ficar a maior parte do dia em decúbito, o animal fica a maior parte do dia deitado por conta da debilidade que a doença leva ao animal.
A babesiose é considerada uma das mais importantes doenças equinas infecto-contagiosas, devido aos danos diretos e indiretos causados à atividade. Além da morbidade, mortalidade e queda na performance dos animais, os prejuízos também são decorrentes dos gastos com o tratamento e das barreiras sanitárias. A OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, inclui a babesiose na lista de enfermidades de notificação obrigatória. E não é à toa que ela é considerada como o principal impedimento para o trânsito internacional de cavalos, seja para competições ou para exportação. Muitos países, talvez países de ponta, como Japão, Estados Unidos, Austrália, são países livres de babesiose. Isso acaba impactando negativamente para a gente que está numa área endêmica. Aqui no Brasil é um país onde tem muito carrapato, consequentemente a gente tem babesiose em toda a nossa tropa. O que isso acaba impactando? A gente não consegue levar animais para lá. A exportação, que é um caminho que o Brasil galgou espaço importante, a gente cresceu bastante, hoje ela representa aí um comércio de mais de 4 milhões de dólares ao ano. Só que a gente impede alguns mercados, porque esses países não querem receber animais nossos porque são portadores de babésia. E o caminho contrário também acaba impactando, porque um produtor brasileiro, ao comprar um animal desses países e trazer para cá, ele corre risco do quê? Esse animal pegar babésia no Brasil e levar esses animais à morte. Então o pecuarista tem que trazer, esse criador de cavalos que quer trazer cavalo para cá desse país, ele tem que fazer todo um protocolo preventivo. E muitas vezes isso acaba impactando, ele fala, não vou trazer esse animal melhorador desse país, vou escolher um outro, porque lá ele já estava acostumado com babésia que ele não vai sentir. Então acaba impactando negativamente o comércio. Fatores ambientais, como o tipo de criação, podem contribuir para o surgimento da babesiose equina, que para ser diagnosticada com precisão necessita de exames específicos. Todo criador ele deve ter em mente que a babesiose ela pode acontecer em qualquer tipo de criação, tanto no regime extensivo, semi-intensivo ou animais embaiados também. Mas a doença aparece de forma mais agressiva, ela é mais visualizada em animais que são criados no regime extensivo, criados a pasto, porque esses animais vão ter um contato mais íntimo com o carrapato, que é quem transmite a doença. De que forma que o criador de cavalo ele pode perceber e diagnosticar, na verdade, a babesiose equina? O criador ele deve ficar bastante atento ao comportamento desses animais, porque primeiramente um animal contaminado pela babésia, ele vai começar a apresentar um apetite mais caprichoso, ele começa a desprezar aquela ração que ele já era acostumado a comer. E posteriormente o animal começa a apresentar alguns sinais clínicos que sempre vão estar ligados a uma queda no índice do animal e uma diferença no comportamento. O animal de prova ele começa a ter um rendimento menor. O animal de serviço também, que era acostumado às vezes a um dia inteiro de serviço, ele não consegue mais trabalhar da mesma maneira que ele trabalhava anteriormente, porque ele se cansa com mais facilidade. Então, de que forma que ele pode diagnosticar? Primeiramente, além do exame clínico, que ele pode contar com o auxílio de um médico veterinário, ele também pode confirmar a doença através de um exame laboratorial, um exame de sangue, onde ele irá fazer uma pesquisa de hematozoários e irá encontrar naquele exame a presença do protozoário, que é a babésia. A babesiose equina é um reflexo da distribuição do carrapato no rebanho. Portanto, a prevenção e o controle deste ectoparasita é de fundamental importância. Levando em consideração que o carrapato é o principal responsável pela disseminação, pela transmissão da babesiose equina, para que a gente faça uma prevenção correta da doença dentro do plantel do criador, o controle de carrapatos é o fator mais importante, porque prevenindo a infestação de carrapatos nesses animais, ele vai estar distanciando o vetor do animal que poderia ser contaminado. Assim ele consegue fazer um manejo preventivo correto para que essa doença não apareça em seus animais. Mesmo com a adoção de um programa preventivo, o criador deve ficar sempre atento à saúde da tropa. A qualquer sinal de queda de performance animal, o tratamento deve ser imediatamente iniciado e a Valê também possui produtos para auxiliar na recuperação mais rápida dos equinos. Bom, a Valê dispõe então de produtos específicos que combatem a babésia. A gente está falando então do Diazem, que se aplicado na dose de 1 ml para 50 kg é eficaz contra a babésia equina. E também temos o Diminazine B12, um potente babesicida, que além de ter
o complexo que vai matar os agentes causadores da doença, no caso de aceturato de diminazeno, que mata a babésia, na dose de 1 ml para 10, a gente fornece de brinde, vamos dizer assim, para o animal, uma dose de vitamina B12 e uma dose de antipirina. Então a gente ajuda na recuperação dessas células vermelhas pela presença da B12 e ajuda a reduzir o quadro febril desse animal. A gente tem um tratamento completo na utilização do diminazine B12. E sempre lembrar de associar um suporte para esse cavalo, porque o fígado normalmente está comprometido. Então tratar esse animal por 3 dias ali com hepatoxan é fundamental para que auxilie e o animal recupere mais rápido. Normalmente uma dose única então do diminazine B12 é suficiente. Quando precisar, repetir depois de 3 dias. E o hepatoxan sempre 3 dias consecutivos para o animal se recuperar mais rápido. É isso aí, a Valer sempre com as melhores soluções. O Afonso comentou sobre o protocolo com o diminazine B12. E agora, Guilherme, eu queria que você falasse pra gente do protocolo Valer com o Diazen. Isso aí, Paulinha. Nosso protocolo utilizando o Diazen ele é feito da seguinte forma. Nós vamos aplicar o Diazen na dose de 1 ml para cada 50 kg de peso pela via intramuscular. O Diazen é que vai matar os micro-organismos causadores da babesiose equina. E vamos dar para esses animais também uma terapia de suporte. Eu vou aplicar um Bioxan, um frasco ali na veia bem lentamente. Vou fazer também o hepatoxan, da mesma forma, um frasco ali na veia bem lentamente. E lentamente por quê? Para que eles possam aproveitar todos os componentes que estão presentes ali nas formulações dos produtos. Esse tratamento, geralmente, em dose única, ele já é eficaz, mas se necessário, nós vamos repetir 24 horas após. Bom, e após a apresentação desse protocolo, a gente chega ao fim do Valeu Valer de hoje. No próximo programa, a gente vai abordar uma outra doença equina, né, Guilherme? É isso mesmo, Paulinha. Nós vamos falar de uma dor de cabeça aí para o criador de cavalo, que é a abronemose equina. Então não perca, a gente espera você. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais. Tchau, tchau.